Vamos lá. Convido a todos para que nesse momento possamos estar em prece, que possamos elevar os nossos pensamentos junto ao Cristo, junto aos irmãos da espiritualidade que acompanham a gente nesse momento, e vamos sentindo as boas energias nos envolvendo, energias positivas lançadas por nós mesmos, por estarmos neste encontro desta noite, amparados pela espiritualidade. E assim vamos nos ligando ao nosso mentor, nosso companheiro de longa data, gratos a esse irmão, por nos proteger, por nos inspirar, pela companhia até o momento, pela alegria nas nossas conquistas, pelo auxílio nas nossas falhas, nas nossas derrocadas, em busca do nosso propósito, em busca da nossa missão. Vamos nos ligando também aos mentores deste trabalho, irmãos que nos acompanham todos os domingos, que nos acompanham durante os trabalhos, os conteúdos postados nas redes sociais. Esses irmãos vão nos conectando através das redes sociais, onde quer que a gente esteja, em nossos lares, que possamos formar uma grande rede de conexão em pensamentos, em busca de um objetivo em comum. E esse objetivo em comum, ele acontece em nossos lares. E é saudando os mentores da nossa casa que vamos dando boa noite a eles, gratos por toda a sustentação, por todo o suporte a nós, a nossa família, a nossa vizinhança, esses amigos que nos auxiliam em nossa casa, nos auxiliam nesse ambiente que é um ambiente primário do aprendizado, da vivência do Evangelho de Jesus. E na companhia deles vamos abrindo as portas da nossa casa para que a espiritualidade do amor, do bem, possa adentrar neste momento. Vamos saudando as equipes de limpeza, de higienização dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto do Sulamia. Esses irmãos responsáveis por toda essa higienização vão passando por todos os cômodos da nossa casa. Vão retirando formas, pensamentos, miasmas, energias negativas, vão passando com suas ervas, com suas velas, com suas chamas, suas tochas, queimando todas essas energias não pertencentes a nós. Que todos os cômodos possam ficar limpos. Vamos sentindo os ambientes mudarem. E voltamos à frente da nossa casa e saudamos Ricardo, pedindo a ele que deixe seus arqueiros, seus lanceiros à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo desta semana. Que eles permitam a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Vemos a nossa casa então envolvida em muita luz, em uma esfera protegendo-a. No seu topo um farol reluzente e aceso, e uma bandeira branca e hasteada, e assim toda a espiritualidade visualiza que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho no lar nesse momento. Que a nossa casa seja um antro de aprendizado, de estudo e de muita luz. E assim vamos nos ligando às equipes fraternais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos ligando aos primeiros apóstolos, a Paula, Maria de Magdala, todos esses irmãos dedicados na divulgação do Evangelho do Cristo, dedicados em acompanhar o Mestre, abdicados em seus exemplos, em seguir Jesus, em entender o que aquela alma tão abençoada, tão diferente,
estava ali trazendo para eles, ensinando, vendo o quanto tinham ainda para aprender. Mas graças a esses irmãos, hoje temos o Evangelho em nossas mãos e estamos reunidos graças a eles. Vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo todo o seu carinho, a sua sustentação nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dor, de sofrimento. E nesse momento ela nos guia até o Mestre. E Jesus chega até nós com os braços abertos para nos oferecer o Consolador prometido, seus ensinamentos, o guia para a nossa vida através do caminho, da verdade e da vida. Que através de Jesus possamos, no nosso dia a dia, nos esforçar para que tenhamos uma vida melhor a cada momento. E agradecemos ao Pai nesse momento pelo dom da vida, por tudo que somos, por tudo que temos, pela saúde, pela família, pelo lar, pelas oportunidades, por este momento. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Muito bom vê-los aqui mais uma vez. Para mais uma noite de aprendizado, de conversa, de trocas de conhecimento. Quem leu aí a parábola dos dois filhos antes do nosso Evangelho, hein? Conhecia essa parábola? Já tinha ouvido falar nela? Porque não é uma parábola das populares, né? São mais de 40 parábolas e nem todas são acostumadas, né, ao nosso ouvido, à nossa audição. E essa é uma parábola que eu particularmente, se já tinha ouvido falar dela, não me lembrava. E ela traz um ensinamento muito bom. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês e a gente já bate um papo sobre ela. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu: Irei, senhor. Só que ele não foi. Chegando ao segundo, ele disse o mesmo. Só que esse respondeu: Não, eu não quero. Só que mais tarde, esse filho foi tocado pelo arrependimento e ele acabou indo para a vinha. E aí Jesus pergunta, e ele está na presença dos sacerdotes, dos anciãos, dos fariseus, e ele pergunta para essas criaturas: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí eles responderam: o segundo, né? Claro. E Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Então essa passagem está lá no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, versículos 28 a 31. Boa noite, Jane. A Lani falou que não conhecia também, a Edna também não conhecia. Boa noite, Nanda, se eu já não falei. Essa parábola dos 2 irmãos, trazida nesse Evangelho de Mateus, evidencia assim 2 personagens
e situações que nós estamos acostumados a viver no nosso dia a dia, todos os dias. Por vezes, nós somos o primeiro filho. Em alguns outros momentos, nós somos o segundo filho. E a gente vai perceber essas personagens conforme a gente for conversando. A Ellen também já disse que conhecia a parábola. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Então, o pai, ele faz uma convocação para os seus filhos, né? Essa convocação é o quê? Uma convocação ao trabalho na sua vinha. E por que ele convoca? Por que não foi uma pergunta? Ô filho, você não está afim de ir lá trabalhar comigo? Não. Era um chamado. A convocação foi um chamado. Meu filho, você vai trabalhar comigo? Sim. Meu filho, você vai trabalhar comigo? Não. E as escolhas por aquele pai foram respeitadas. Isso é importante a gente perceber também na chamada. Nesse chamado que foi feito. Boa noite, Vera. Boa noite, Geopoleta. Maria Camila também não conhecia. O primeiro falou que ia. Devia estar alegre, feliz, vamos trabalhar na vinha do pai, mas no final das contas não apareceu. E o segundo, que falou, não quero, não vou trabalhar na vinha hoje. Pensou, passou o dia, refletiu melhor, mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. Basicamente são esses dois personagens que compõem. Só que as atitudes que eles tiveram nos representam demais, né? O filho que disse que não iria para a vinha, mas depois acabou pensando melhor, né? Se arrependeu, representa a gente naqueles momentos que nós sentimos que nós somos autossuficientes ou que nós não precisamos daquilo naquele momento. Então o pai perguntou, você quer trabalhar? Quer trabalhar? Não perguntou não, ele convocou. Filho, vamos trabalhar? Não, não quero, não vou trabalhar, não estou afim, não preciso disso, agora não quero. Sabe quando a gente está bem fisicamente, bem espiritualmente, aí a gente acaba ficando um pouco cansado, um pouco molenga e não está afim de fazer as coisas? Principalmente quando é dia de ir no centro, né? Ah, hoje é dia de trabalhar no centro. Mas, quer saber? Não estou muito legal. Estou bem fisicamente, mas não estou com vontade. Bate aquela nhaca, aquela preguiça, às vezes um pouquinho do cansaço, mas a gente não tem um motivo para falar, puxa, não vou, né? Tá chovendo lá fora, já às vezes é um motivo para a gente falar, não vou. Aí dá aquela preguiça, né? Quando a gente é tomado pela preguiça, representa esse filho que disse que não ia e acabou indo para a vinha, né? Porque a gente é tomado pela procrastinação, pela moleza, pela preguiça. E a gente até fala assim, eu estou bem, né, fisicamente, não preciso tomar um passe, não preciso ouvir a palestra, não precisam de mim para ajudar lá, porque tem bastante gente, sabe? Não vou não. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba sendo tocado, né? A gente fica... Porque a gente está tão na corrida do dia, das coisas materiais, né? Que a gente acaba não percebendo o quanto a parte espiritual é importante para a gente. E a gente esquece que tem que cuidar da nossa alma também. Até porque, quanto melhor, quanto mais sadia a nossa alma, mais sadio estará o nosso corpo físico também. A gente já entendeu isso. Então, a gente acaba, querendo ou não, por um descuido, abandonando as necessidades, mesmo quando está bem. É aquela história, né? Quando a gente está bem, a gente não precisa de Deus, a gente nem lembra de Jesus, nem lembra de fazer uma prece, nada. Só que na hora da dor de barriga, na hora da necessidade, a primeira coisa que a gente faz é pegar um evangelho, é pegar um livro, é fazer uma prece. Saúde foi pro brejo, alguém está precisando de uma prece, aí a gente lembra de Jesus. Aí a gente lembra da prece. E aí esse aí pode ser muito tarde, né? Só que esse segundo filho teve um estalar de dedos.
ele teve um quê de consciência. Porque é uma semente plantada nas pessoas. Muitos já têm essa semente plantada. Da consciência espiritual. De tipo, eu sei qual que é o meu compromisso. Eu sei qual que é a minha necessidade. Eu sei qual que é a minha importância. Eu sei o que eu preciso para mim, o que eu preciso fazer pelo próximo. Então, se a gente é esse filho que sabe, que tem consciência, a gente não vai só pensar na gente, a gente vai pensar também nas pessoas. Cara, eu preciso ir no centro, como um trabalhador, por exemplo, porque pode estar precisando de uma pessoa para dar o passe. Se eu tenho responsabilidades, então, nem se fale, né? Se eu já tenho um compromisso dentro do trabalho, da seara espírita, é minha responsabilidade estar presente lá para cumprir com essa responsabilidade. Quantos não vão com muito esforço, com muitas dificuldades? A pessoa toma ônibus, a pessoa vai de Uber, a pessoa vai a pé, eu no conforto da minha casa, do meu carro, que mora do lado, por um capricho, às vezes não quero. Então, a gente sabe das nossas responsabilidades. E nós representamos, ou melhor, o segundo filho nos representa, naquele momento em que a gente vira e fala, não, eu vou, apesar de qualquer coisa, eu vou. Mesmo eu tendo pensado que, hoje não precisa, a gente vai. E a gente vai trabalhar na vinha do Pai, né? Na vinha do Senhor. Mesmo que seja aos 45 do segundo tempo. Esse filho arrependido vai trabalhar. E isso é bem visto aos olhos do Senhor. E isso é importante para nós. E isso é importante para as pessoas que nós vamos encontrar lá, que estão esperando por nós, que precisam de nós, né? Nós já sabemos o quanto tudo isso faz bem, né, para a nossa alma, como eu falei, reflete no nosso corpo físico. É importante a gente sentir as boas energias, emitir as boas energias que nós temos para as pessoas que estão lá, no trabalho do bem. Às vezes eu não sou um trabalhador, mas a gente quem não é médium acaba não visualizando o quanto as pessoas bem de saúde, atentas, que estão dedicadas ali para assistir uma palestra, o quanto elas estão emanando energia ali para aquela criatura que está fazendo a palestra, para as pessoas que estão nas câmaras para dar um passe. Aquela energia, como a gente faz nas vibrações aqui no encerramento, ela é condensada. A espiritualidade está aproveitando, nós estamos emanando ectoplasma. A gente acaba não vendo, né, quem não é médium, mas quem tem a mediunidade aflorada, quem vê, sabe o que acontece, percebe o que acontece e sabe da importância de cada um para esse trabalho. Então, quantas vezes a gente não se vê envolvido numa situação que nem essa, né? Serve, por exemplo, o que eu dei, de ir ao centro espírita, mas serve também quando a gente procrastina para cuidar da nossa saúde, a física mesmo, né? Serve quando a gente fica postergando, né? Eu preciso ir no médico, mas eu fico enrolando, eu tô bem, não preciso ir no médico. A gente muitas vezes faz isso, né? Homem, então, nem se fala. Faz muito mais, a mulher tem muito mais consciência dessa questão da saúde, mas a gente acaba empurrando e vai, e quando vê já tá com dor de barriga, já precisa, já tá com a saúde debilitada, já precisa, aí já é tarde, né? Aí tem que correr atrás do prejuízo. Então nunca é tarde para a gente mudar de ideia, para a gente mudar o pensamento quando o objetivo for trabalhar para o bem, né? Seja para a saúde, seja para um estudo. Amanhã eu estudo, amanhã eu estudo, amanhã eu estudo. É a mesma coisa que a gente falar da nossa reforma moral. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para a próxima encarnação. E não é bem assim que funciona, né? O outro filho, o primeiro filho, também acaba nos representando, né? Aquele que disse que não ia. Mas eu vou querer ler os comentários de vocês. Deixa eu ver o que escreveram aqui rapidinho. Subir demais.
O pessoal no começo falou que não conhecia. A Giane comentou aqui, esse segundo está parecendo comigo. O primeiro não, mas depois a consciência me cobra. Mas isso acontece com a maioria de nós, viu, Giane? Fica tranquila, você não está sozinha nesse mundo. O primeiro filho, eu vou mostrar como ele nos representa também, viu, Giane? Cada dia a gente é um personagem, né? Ainda usando esse mesmo exemplo do centro espírita, é aquele dia que a gente se programa o dia inteiro para ir trabalhar no centro. Aí na hora da gente ir, alguém liga pra gente e fala: ô fulano, vamos lá no cinema? Ô fulano, o pessoal do trabalho que juntou para dar uma saída aí, vamos passear? Ô fulano, vamos fazer alguma outra coisa? E aí, aos 45 do segundo tempo, quando estava tudo programado, ele me fala assim: não, vou curtir um pouco, né? Porque eu sou filho de Deus também, porque eu mereço. Tem tantos trabalhadores na vinha do meu pai, né? Não vai fazer falta o meu braço. E a gente acaba escolhendo não ir, pensando justamente que não estão necessitando, né, da nossa ajuda. E que o trabalho vai acontecer do mesmo jeito. É uma situação bem parecida, né, com a do outro irmão. Só que ela acaba invertendo nos 45 ali do segundo tempo. E a gente pode ilustrar também com aquelas criaturas que se dizem cristãs, né? E isso independente da religião, porque vocês vão perceber que muita gente acaba não colocando em prática nada daquilo do que a moral do Cristo ensina. Então, quando a gente pensa num cristão, independente da religião, a gente vai pensar que aquela criatura, ela vivencia a moral cristã. Claro, vivenciar, quando eu digo, se esforça para vivenciar a moral cristã. Então a gente vai ver pelas atitudes daquela criatura, pelos comportamentos daquela criatura, o quanto ela é cristã. Porque a gente pode ver muito bem cristãos falando que são cristãos e não tentando nada com nada. E aí é nesse ponto que entra o primeiro personagem. Muitas pessoas usam a religiosidade para alguma coisa que elas acabam não vivenciando na prática. Não adianta a gente ficar pregando a cristandade, a ficar pregando que nós somos devotos e cuidadores da nossa família, que nós somos devotos a Deus. Não adianta a gente falar da boca para fora isso. Nós precisamos praticar, vivenciar dentro de tudo que está ao nosso alcance. Então, eu preciso, dentro do meu país, ser uma representatividade na minha sociedade. Ela vai demonstrar a minha moral cristã. Eu preciso, dentro dessa sociedade, ou dentro da minha fé para comigo mesmo, não preciso nem me exibir, mostrar que eu sou devoto a Deus como? Tentando vivenciar os ensinamentos de Jesus, através da fé para com Deus, para com Cristo, para com a espiritualidade. E como que eu cuido da minha família? Vivenciando os ensinamentos do Cristo dentro da minha casa, o que às vezes fora a gente só mostra de fachada. Então, é muito completo, é muito fácil dizer, levantar bandeiras, que nós somos cristãos, e a gente vê muito isso hoje, e não vivenciar Jesus. E é isso que nós precisamos para a nossa evolução moral, porque senão a gente vai continuar agindo com os velhos paradigmas, das mesmas formas. Aquele cara faz isso, eu vou continuar agindo errado do jeito que ele está agindo, porque ele está me ensinando, né? O filho que não foi para a vinha, ele não está preocupado em realizar um trabalho para a coletividade.
nem para consigo mesmo. Ele não está valorizando o esforço, o trabalho, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a lei de trabalho, a importância que o trabalho é para cada um de nós. E muitas vezes essas criaturas acabam sendo as pessoas mais conceituadas pela sociedade, porque elas se sentem tocadas, elas se sentem orgulhosas, porque as pessoas falam, olha, tá vendo, fulano de tal é o padre, é o pastor, é o dirigente, é o palestrante da casa espírita, e isso acaba inflando o ego das criaturas e elas acabam esquecendo do verdadeiro papel que elas têm. Então, na frente daquelas criaturas, elas pregam. Mas e nos bastidores? Como que é a vida dessa criatura? Porque é muito fácil falar que vai para a vinha. Difícil é trabalhar nela, né? Então, essas criaturas acabam não correspondendo a todo esse chamado do Pai, esse chamado ao trabalho. O Rodolfo Caligares, ele fala o seguinte, ele usa como exemplo, para esse irmão também que fala que vai e não vai, esses mentores religiosos, os gurus, esses coaches da vida, né? Mentores que as pessoas acabam buscando, independente da fé que essas criaturas propagam, porque elas vendem um produto, elas vendem uma transformação para você, mas às vezes elas não vivenciam. Então, elas acabam ficando responsáveis, né? Porque elas, nesse mundo de influencers, elas são influenciadoras para aquelas criaturas, né? Então, se eu falo, pessoal, não vá beber, porque o vício na bebida, você às vezes não tem controle, e a hora que eu chego em casa eu entorno o caldo, cadê o exemplo? Faço uma palestra no centro para falar sobre a família, a importância da família na sociedade, a importância da família espiritual, e na minha casa eu chego dando berro, gritando por qualquer coisa que eu vejo de equivocado que alguém tenha feito. Então a gente acaba jogando, espelhando nos outros as coisas que a gente vê, né? Elas acabam falando, ou esse cara está errado, ou essa fé está errada, tem alguma coisa errada nesse caminho. Só que a gente esquece da humanidade, da falha das pessoas, e que a gente não pode personificar. Então, essas criaturas acabam ficando presas, né, às questões da matéria, aos facilitismos, e não cumprem, no final das contas, as suas missões. E aí, é nesse sentido que Jesus traz a parábola. Lembra que eu falei no começo? Para quem que Jesus disse essa parábola que está no Evangelho de Mateus? Ele disse aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos anciãos que estavam lá. E aí ele diz aquela frase no final: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino de Deus do que vós. Então, os publicanos e as meretrizes acabam simbolizando, né, naquele momento, as criaturas pecadoras, aquelas pessoas que disseram que não iam para a vinha, nem faziam parte no caso do Evangelho, né? Mas que não iam para a vinha, elas estavam focadas em outra coisa na vida. Mas em algum momento elas tiveram um estalo, em algum momento elas tiveram uma percepção do caminho infeliz, tortuoso, difícil, sofrível que aquela vida trazia para aquelas criaturas, e elas se propõem a modificar os seus hábitos, a modificar a sua vida e trabalhar na vinha também. Então, para aquelas criaturas, elas eram pecadoras, né? Aquelas criaturas eram pecadoras e, não tem salvação aqui. Elas eram desprezadas, elas eram encostadas perante a sociedade, elas eram indignas de qualquer tipo de ajuda daqueles que se diziam homens de Deus, quando justamente o propósito de Jesus é o contrário, é o acolhimento, é trazer essas criaturas para consigo. Eu não vou trazer essas pessoas para morar na minha casa, não no sentido figurado, mas no sentido de compreendê-las, no sentido de respeitá-las em suas escolhas, no sentido de não julgá-las, porque, querendo ou não,
a gente não conhece as nossas histórias nas outras vidas também. A gente não sabe dos nossos bons e dos nossos maus feitos. E a gente tem que auxiliar aquelas criaturas num momento em que eles vão buscar ajuda, num momento que vão procurar um consolo, né? Ele cita aqui os publicanos e as meretrizes, mas qualquer pessoa que falha, qualquer pessoa que erra e que muitas vezes ela é julgada pela sociedade. Esse é o ponto principal que Jesus acaba querendo trazer. E aí, Jesus traz que aquelas criaturas serão salvas, por quê? Porque justamente elas tiveram uma encarnação onde elas tiveram dificuldade, sofrimento, dor, e que em algum momento elas pararam e refletiram sobre o tipo de vida que elas levavam e falaram, não, agora eu vou mudar. Agora eu quero tentar fazer um negócio diferente. Quem sabe dá certo? Quem sabe trabalhando 1 hora na vinha eu consigo completar esse vazio que eu sinto em mim? Quem sabe trabalhando na vinha eu consigo ter disciplina para uma coisa na minha vida que eu não tenho, que é tempo com o tempo, uma disciplina, um cuidado que eu não tenho, que é para comigo, entendendo o valor do esforço, entendendo o valor do trabalho, né? E aí, nesse momento em que esse trabalho toca a nós estamos mais sensíveis, mais receptivos, mais acessíveis e tocados pelo amor. E aí é onde a gente compreende, e aí é onde a gente muda os nossos comportamentos, e a gente quebra os padrões que a gente estava acostumado. A partir daí a nossa vida muda. E aí a gente passa de ajudado com o passar do tempo para ser aqueles que ajudam. E esse é um ciclo de evolução, ciclo de evolução moral, ciclo de evolução espiritual, constante progresso do espírito, porque o espírito nunca estagna. Então, enquanto os outros lá achavam que estavam salvos por conhecer Deus, por saber a leitura da Bíblia, por saber todos os ensinamentos dos profetas, não adianta nada eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e saber de ponta a ponta. Não adianta nada eu saber o Livro dos Espíritos se souber qual é a pergunta 506, se eu não vivenciar a pergunta 506. Se eu não vivenciar da pergunta 1 à pergunta 1000. É a vivência que vai nos transformar e não apenas a absorção do aprendizado que, por vezes, acabam nos deixando orgulhosos, vaidosos, porque tem o conhecimento, mas no fim das contas o coração ainda está endurecido, empedrado. E o que vale mesmo para Deus são os esforços que nós fazemos para seguir no caminho do Pai. É maravilhosa essa parábola, né? Ela é muito linda, apesar de, como eu disse no começo, não conhecendo ela, me tocou profundamente, achei muito rica nos seus ensinamentos e a gente vê com 2 personagens o quanto a gente consegue ter esse aprendizado, né? A Helena comentou aqui, faz 3 meses que eu não estou indo trabalhar, aconteceram muitas coisas, mas sinto muita falta do trabalho. Sou passista e dialogadora. Mas aí, Helena, a gente tem que perceber se a gente não está indo porque a gente não quer ou porque a gente não consegue. A gente também não pode se martirizar no momento em que a gente não consegue. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, perdi o ônibus e eu não vou chegar atrasado. Beleza. Aconteceu em casa, eu tenho uma pessoa doente que demanda da minha atenção. A gente tem que entender, ou eu fiquei até tarde no trabalho, tem coisas que a gente não escolhe. São situações que a gente sabe que no dia ali no centro a casa vai cair, né? Muita coisa pode acontecer e impedir que a gente não vá fazer, impedir não, porque quem decide no final das contas somos nós, né? Mas que muitas situações a gente acaba sendo colocado para ser desestimulado, para ficar com aquilo que eu disse, a preguiça, a procrastinação, enfim. Mas, agora se você
não pode ir, não tem que se martirizar. Isso é muito importante. Senão a gente fica se sentindo culpado por uma culpa que às vezes não é nossa. E o Ari comentou aqui, reforma espiritual só existe com mudanças e comportamentos e atitudes. Fechou. A cereja do bolo, Ari. Boa noite, Edu. Beleza, gente? Mais uma parábola aí esquecida ou desconhecida. Esquecida porque a gente pode ter aprendido em outras vidas já, né? Ou esquecida dessa. Para a gente acrescentar no nosso repertório. Semana que vem tem mais. Beleza? Pessoal, vamos colocando aí os nomes para as vibrações. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, as nossas vibrações, e vamos mentalizar aí os nossos queridos que precisam tanto das nossas boas vibrações. Eu vou pegar aqui, só abrir a post que eu fiz hoje para poder ler os nomes que foram colocados lá. Então vamos lá. Então convido a todos mais uma vez para fecharem os seus olhos, para se sentirem mais concentrados. E vamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez junto da espiritualidade presente, sentindo o carinho e toda a presença dos nossos irmãos. Que possamos nesse momento sentir essas boas energias que nos envolvem, serem emanadas através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Essas boas vibrações vão sendo centralizadas, juntadas pela espiritualidade que nos acompanha hoje. E eles vão distribuindo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, pelas criaturas que vivem a fome, que vivem a miséria, que vivem a guerra, que vivem desastres naturais. E assim vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes dessa nação, pelas suas capitais, por Brasília. Vibremos também as pessoas que se encontram nas ruas, sem família, sem um lar, abandonadas, se sentindo sozinhas, criaturas largadas, se sentindo sós, presas aos vícios. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos encarcerados nas prisões. Vibremos as criaturas doentes em suas casas, aos seus cuidadores, aos idosos nas casas de repouso, assim como toda e qualquer pessoa que vivencia qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos aos hospitais, aos profissionais de saúde e também aos leitos de UTI. Vibremos as pessoas que colocaram os nomes aqui para a leitura da noite de hoje, aos filhos da Euseline, a Tatiana Simões Silva de Oliveira, ao Luiz Cláudio Tavares Guimarães de Oliveira, a Ana Lúcia Cruz da Silva, a Eunice da Cruz, a Beatriz Virgens da Silva, a Alexandre da Silva Souza, a Madalena Cruz da Silva, ao Eduardo Ferreira da Conceição e ao Fernando Apóstolo de Souza. Vibremos também a Ademar Coelho, lá de Santa Catarina, de Penha. Vibremos ao Francisco das Chagas de Souza, a Fernanda Mendes Ribeiro, ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, a Carmelito, a Dilma, a Norma Soledade, a Terezinha Soledade, ao William Góes, a Lorival Oliveira, Denival Santos,
ao Almira Carvalho, ao Luiz Mauro e ao Carlos Antônio. Vibremos pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, ao Edson, a Cecília Cristal, a Edilene, a Jéssica, a Esmeraldina, ao Lauro e a nossa companheira Edna. Vibremos pela saúde física, espiritual, emocional e mental de Wilson Roberto Cavassana, de Josinete Poleto Cavassana e Daniel Poleto Cavassana. Vibremos por Mônica Cardoso Felácio, Maurílio Martins, Rafaela Batista Caetano, pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz e pela família Marco. Vibremos também ao Lucas Rodrigues Lima Gouveia da Costa, ao Sérgio Luiz Fernandes Soares, a Pacelle Laio Souza Criscuolo, a família da Cláudia Ferreira, a Maria Tereza Cavalcante, a Maria Aparecida dos Santos, Maria do Socorro dos Santos, Antônio Mainetti, Maria José dos Santos Mainetti, ao Hugo Alexandre Cardoso Felácio, pelos pais da Michele, Jorge Vasco Ornieski e Mari Terezinha Ornieski, por sua irmã Daniele Cristina Ornieski e também por Luan Rafael Domingos. Ananda, pedindo aqui por ela, pelo Guilherme, pelo Levi, pela Laís. Vibrações para Jorge Augusto Martins de Moraes, Maria Salomé Nunes Siqueira, Maria Sueli Nunes Siqueira. Ao Alberto Jorge, a Nádia Soledade, a Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, ao Rui Soledade, a Elane Carvalho, a Josiane Balbino, a Normando Júnior, Marcelo Almeida, Priscila Egli e Thaís Antunes. A Luana Gonçalves, Cristiana Plácido, Maria Simara Setuva, Lindalva Plácido e Antônio Queiroz. Vibrações positivas para todos nós, são as vibrações que o Ari faz, além da família Rieger e Balbino. A Ayla Pimenta, desencarnada, a Giovanni Diniz e Erva Pimenta, hospitalizados. São as vibrações que a Dalila acabou nos trazendo. Depois eu falo um pouco sobre, vou postar sobre essas pessoas que a Dalila está comentando aqui, tá, pessoal? Depois eu vou colocar lá nos nossos stories a situação para a gente poder ajudar o Giovanni e a Erva, tá? A Maria Artemis Amaral da Silva e família, ao Eumano Menezes e família, a Patrícia Felizardo e família, ao Theo Benevides e família e a Aline Remígio e família. Vibrações pelo primo da Michele, o Gustavo Mendes, que desencarnou. A Letícia Quideroli Totti, pela sua paz de espírito, serenidade e amor próprio. Pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, da Vera, do Pedro, da Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e Sarina. Pela saúde física, espiritual e mental de Alícia, Arthur, Alane, Wagner e Adnete. Pela família Arruda Zermiani, pela Joyce Moraes e família, a Beatriz Borges, a Janis Cleide e família, ao Anderson Cardoso, ao Alisson Ferreira, a família da Clarissa, a família Rodrigues de Nóbrega. Que Jesus abençoe a nossa semana. São as vibrações do nosso irmão Eduardo aqui do Estudo Espírita. A Fernando Socorro, vibrações a André Cananda, Ana Lívia, Érica, Eric, Heitor, Caio, Milene. A Cremilda Magalhães, pela saúde física, espiritual e mental de Ana Lúcia dos Santos, Fabiola dos Santos, Gustavo Jado, Leite, Nilcinete, José, Isabela, Mônica, Marcos, Paulo Roberto, Beta e Bruna. Vibrações para uma direção nos assuntos profissionais de Ana Paula Matias. É a solicitação aqui da Jo Poleto. Vibrações para o Fred Benarbini e família, a Odair Renaldin e família.
Vibrações também a Guiomar Nogueira, Arnaldo Leite Vasconcelos, José Fernandes Bezerra, Jorge dos Santos, Jailza Andrade, Socorro Vasconcelos e por todos os amigos da Rosana desencarnados. Aos desencarnados Saulo Moreno, Ayla Pimenta, Isabela Valença, Elton Campelo, Adilson Nunes, Maria Idalice, Camila, Maria Soares, Fátima Soares, Luciano Lima, Terezinha e Joaquina. Pelos desencarnados Maria José dos Santos, Alberto dos Santos, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetana, Nerivaldo, Niceia, Nerícia e Toninha, assim como Raimundo, Jonelita, Sara, David, Francisco José, Marília, Eduardo, Pedro, Eduarda, Ana Cecília, Maria, Ana Maria. A Ellen pede por cada um que está aqui nesse evangelho, nesse estudo, pelos irmãos nos hospitais e pela humanidade. A Rosana pede pela Rosilda e família, Rita de Cássia e família, Rêmia e família, a Vera Lúcia Lopes e família, pelo Jorge Ricardo, Geraldo Thompson, Andréia Andrade, Paulo Fernandes, Gabriel Vasconcelos. E o André pede pela saúde física, espiritual e mental da sua família. E lá no YouTube, a Miriam pede vibrações para ela, para sua família, o Carlos, o seu marido, a Marília e a Marcela, meus queridos amigos que estão tão longe nesse momento. E também a Lísia Fernandes, Lana, Anne e pela saúde do seu pai Luciano e por toda a sua família. E que nesse momento nós possamos mentalizar uma dessas pessoas que nós citamos, ou alguém que a gente não colocou o nome, nessas vibrações. Nós possamos visualizar essas pessoas envolvidas em muita luz, abençoadas, recebendo essas boas vibrações nesse momento. E assim também clamamos por nós. Pedimos que as equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes cuidem de nós durante a nossa noite de sono, durante o nosso repouso, que as nossas energias possam ser restauradas, revigoradas para mais uma semana, que nesse momento as nossas águas possam ser fluidificadas, que essas falanges espirituais, os médicos do espaço, possam colocar os remédios necessários nelas, para as nossas necessidades físicas, para a nossa necessidade espiritual, e que possamos deixar uma vibração especial para onde a espiritualidade melhor designar nesse momento. E para encerrar, vamos pedindo ao Pai que cuide de nós ao longo dessa semana, que nos envolva em todo o seu amor, em todo o seu carinho, e que possamos fazer a nossa parte, que envolvidos, protegidos nesse amor de Deus, que possamos oferecer as nossas melhores palavras, as nossas melhores atitudes, os nossos melhores pensamentos, e que possamos estar fortalecidos na próxima semana em mais um Evangelho, bem, com saúde. E encerramos o Evangelho de hoje dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Damos por encerrado então o Evangelho dessa semana. Só lembrando, pessoal, há boas semanas atrás, eu fiz a divulgação do nosso estudo da obra do Céu e o Inferno. O nosso grupo de estudos acabou fechando, né? Deu o número de pessoas que podiam ser inscritas. Tem bastante gente que está no curso, está aqui comigo, né? Com a gente, aliás. A Ellen, a Nanda,
diversas outras pessoas que não estão presentes hoje também. Camila, enfim. Esse estudo ele está fechado a um grupo todas as quintas-feiras, porém esses estudos estarão abertos no YouTube posteriormente. Então a gente vai liberar no Espírita Soul lá no YouTube todas as terças-feiras, tá? Todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Quem quiser acompanhar, seja bem-vindo. E se quiser fazer perguntas, a gente vai estar disponível lá nos comentários para tirar dúvidas. E a gente já teve 3 aulas, eu vou soltar os links sequenciais dessas aulas e a gente vai, eu aconselho firmemente que vocês que vocês acompanhem o último estudo que nós fizemos, porque o estudo da obra, ele é sobre a primeira versão da obra O Céu e o Inferno, a primeira edição, né? Existem diferenças das obras que a gente tem na nossa casa, e quando a gente pega as obras para ver as diferenças, segundo os pesquisadores, essa obra que a gente tem em casa, ela foi editada e lançada posteriormente ao falecimento de Kardec. E a gente, pegando as obras, tanto o Céu e o Inferno quanto a Gênese, no caso a gente está estudando só a obra O Céu e o Inferno, a gente vai ver diferenças extremamente importantes na questão moral. A gente vai ver diferenças e coisas que estão faltando nessas obras que às vezes a gente tem na nossa casa. Então acompanhe esse estudo se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem, e vem falar com a gente para a gente trocar uma ideia depois sobre ele, tá bom? Chega, falei demais, beijo no coração de todos vocês, nos vemos, a Rose está lá também, nos vemos no próximo domingo, tá bom, gente? Fique com Deus, tchau!